E hoje tivemos um dia de alta forte para o Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que chegou a bater ali acima dos 67 mil dólares hoje. Vou também atualizar a análise dos eventos que podem ter levado o Bitcoin a subir dessa forma. Temos notícias extremamente importantes para o mercado de criptomoedas. Também vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos, o que andou acontecendo com o mercado americano, o que andou na direção contrária do Bitcoin hoje. Vou atualizar também a análise de sentimento. Na análise de sentimento temos dados aí que podem indicar um movimento forte do Bitcoin em breve. Vou atualizar também a análise das principais altcoins do mercado, mas antes de continuar, meus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações, seguir o nosso canal no Telegram e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E que dia, né, meus amigos? Hoje o Bitcoin aí subindo quase 5%, chegou a bater na máxima do dia em 67.466 dólares. E aí, será que a gente vai engatar um movimento de alta forte daqui para frente? Bem, em termos de gráfico, tá? O Bitcoin não tinha sinalizações muito claras ontem, tá? Algumas pessoas poderiam desenhar ali ontem ali uma possível bandeira de alta no Bitcoin, não sendo rompida porque não tinha sido rompida, né? Mas se formando ali no gráfico do Bitcoin, tá? Mas fato é que hoje ali por volta das 10 horas da manhã, o Bitcoin resolveu esticar o movimento para cima e subiu forte, tá? Mesmo num dia em que os mercados americanos estavam em queda, tá? Uma queda relativamente forte. O Bitcoin não estava nem aí hoje e foi lá e subiu e deu essa sequência de movimentos aí de alta, né? Mas agora, pessoal, tem uma situação, tá? Em termos de gráfico, a gente não tem nenhum padrão gráfico novo indicando aonde o Bitcoin vai, tá? Ontem a gente não tinha nenhum padrão rompido, rompeu hoje por volta das 10 horas da manhã, foi tudo muito rápido, tá? E agora também a gente não tem nenhum padrão novo, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção, por exemplo, daquela última pernada de alta aí do Bitcoin para a gente saber até onde que ele deveria ir, a gente vê alvo ali no 67.900, então em tese ele já teria alcançado o alvo desse movimento, dessa bandeira de alta que ele rompeu aí hoje por volta das 10 horas da manhã, tá? Então, para mim isso aqui já é um caso aqui em que a gente não tem uma sinalização nova do ponto de vista somente do gráfico, tá? Da análise de sentimento a gente tem sinais importantes, sim, para o Bitcoin, para as criptomoedas. Eu já vou falar disso aí daqui a pouco, tá? Mas, galera, o que a gente tem que olhar, tá? O que muita gente deve estar olhando e se perguntando, gente, o que está acontecendo, né? O Bitcoin está subindo forte hoje, quase 5%, no dia que o mercado americano está caindo, tá? Quando a gente vai ali para o SP500, está caindo. Quando a gente vai aqui para o DXY, índice dólar, está subindo, tá? Isso normalmente não é bom para o Bitcoin, para as criptomoedas. Geralmente, quando você tem um índice dólar subindo, as criptomoedas normalmente caem, né? Você vai lá para o Dow Jones, está caindo forte hoje. Tá? Você vai lá pro Nasdaq 100 caindo também, né? Então, você olha e fala, mas meu Deus, né? Normalmente o Bitcoin acompanha as bolsas americanas. Geralmente, quando as bolsas americanas caem, o Bitcoin cai. Quando elas sobem, o Bitcoin tende muitas vezes a subir. Não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes. O que está acontecendo hoje? Na verdade, desde sábado passado, quando aconteceu aquele atentado lá contra o Trump, que a gente já vem tendo aí uma situação de descolamento das bolsas americanas e do mercado de criptomoedas, né? O Bitcoin vem subindo e as criptomoedas em geral vem subindo desde o último sábado ali, quando saiu a notícia daquele evento lá, onde o Donald Trump foi quase sofreu um atentado, né? Assim, ele sofreu um atentado, mas quase que acontece uma fatalidade ali naquele evento com ele. E quando a gente olha aqui em termos de movimento, a gente vê que aquilo ali foi o catalisador dessa subida dos últimos dias do Bitcoin, né? E depois disso a gente teve um evento hoje que pode parecer descorrelacionado com o Bitcoin, mas na minha visão explica muito do movimento que o Bitcoin andou fazendo hoje, tá? Hoje a gente teve durante a madrugada, era horário da madrugada aqui no Brasil, um apagão global aí, cibernético, né? Isso aí interrompeu o tráfego aéreo, interrompeu várias coisas, vários serviços aí ligados a servidores da Microsoft, a serviços da Microsoft foram afetados, né? Isso parou bastante coisa no mundo e o Bitcoin não parou, tá? Então isso acabou criando uma narrativa hoje que fez o Bitcoin já começar o dia bem, né? Essa aqui é a senadora Cynthia Lummis, se eu não me engano, tá? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas ela comentou aqui, você sabe
ela comentou no Twitter oficial dela hoje. Você sabe que tipo de moeda não foi afetada pela interrupção, não foi afetada por interrupção cibernética generalizada? Bitcoin, né? Ela falou aqui. Tá, o que ela está querendo dizer com isso? Ela estava mostrando, olha, o Bitcoin, ele foi a moeda que aguentou essa situação aí, não sofreu, né? É lógico assim, pessoal, que quando você olha a situação a fundo aqui, tá? Você analisa essa situação, você entende que nem era para afetar mesmo. É algo que afetou ali um servidor da Microsoft, afetou algo ali ligado a serviços ali da Microsoft, coisas do tipo, tá? Não foi uma coisa que parou a internet globalmente, né? Então, isso aqui, na minha visão, é uma coisa que realmente não teria que afetar, tá? Mas isso aqui acabou gerando essa visão positiva no mercado, né? Teve 239 mil visualizações desse tweet dela aqui, tá? Esse post no tweet dela. E isso aí acabou gerando um certo otimismo e já fez o mercado começar o dia, ali o mercado de criptomoedas começar o dia bem, né? Começar o dia de bom humor. E como se não bastasse, a Bolsa de Chicago hoje deu uma data oficial para o lançamento do ETF de spot, o ETF Spot de Ethereum, tá? Ou um ETF de Ethereum à vista lá na Bolsa de Chicago. E isso, meus amigos, para a semana que vem, tá? Eles falaram que o ETF à vista de Ethereum começará a ser negociado no dia 23 de julho, que vai ser aí a próxima terça-feira. Então isso aí trouxe mais otimismo ainda para o mercado de criptomoedas, tá? É uma notícia positiva aí para o Bitcoin, para a Ethereum. O que eu achei mais engraçado aqui dessa história toda foi que a Ethereum nem subiu tanto assim, tá? A Ethereum subindo aí 2,5% hoje, uma alta relativamente pequena, tá? Comparado ao que o Bitcoin tá fazendo, o Bitcoin tá subindo quase 5, a Ethereum subindo 2,5, então a Ethereum tá mais fraca, né? Daqui a pouco já vou falar da análise gráfica da Ethereum aqui, tá? Mas o que acontece aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem esse movimento aqui mostrando que o otimismo do mercado hoje ele foi mais relacionado ao Bitcoin, nem a notícia do ETF de Ethereum fez tanto preço igual a notícia ali dos ETFs de Bitcoin. A notícia do ETF de Ethereum saiu mais para o final da tarde ali, se eu não me engano, ali por volta das 4 horas da tarde, tá? E ela não causou muito preço. Vocês veem que depois das 4 horas da tarde o Bitcoin aí ficou até meio que parado. A Ethereum também não fez grandes movimentações depois daquele horário, tá? Então a gente vê aqui que o que provavelmente movimentou o mercado de criptomoedas hoje foi essa notícia aí desse apagão cibernético e como o Bitcoin reagiu a ele, porque isso aí acaba sendo contado pelo mercado como uma prova de tempo, tá? Embora, como eu disse, não é algo que afeta os mineradores, não é algo que tende a afetar a rede do Bitcoin diretamente, né? Então, assim, não faz muito sentido na minha visão, tá? Para mim, prova de valor aí do Bitcoin seria se a internet, por exemplo, caísse globalmente, acontecesse uma coisa dessa magnitude aí, muito mais sério, e aí a gente veria se o Bitcoin sobreviveria, tá? Mas isso aí eu acho pouco provável, né? Então, assim, o mercado interpretou bem esses eventos de hoje, o mercado gostou aí de ver a internet caindo e o Bitcoin continua... Internet não, né? Algumas coisas, alguns serviços virtuais caindo e o Bitcoin continuando no ar, tá? E, meus amigos, a gente não pode deixar de falar do mercado americano, né? O que tá acontecendo hoje, tá? Galera, bolsas americanas, tá? Hoje a gente não teve eventos macroeconômicos, a gente teve alguns balanços corporativos ali, tá? Mas não são os mais visados assim. E a gente chegou agora na temporada de balanços aí do segundo trimestre de 2024 e o mercado parece não estar reagindo bem, tá? Quando a gente vai aqui para o SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, ele tá caindo, tá? Quando a gente vai aqui para o Dow Jones, que é o índice das ações mais tradicionais, que inclusive estava subindo nos últimos dias, se beneficiando de uma rotação de carteiras, ele tá caindo também, tá? Quando a gente vai aqui pro Dow Jones, aliás, pro Nasdaq 100, tá caindo também, tá? Qual que é o grande temor na minha visão aqui agora, tá? O grande temor é se começar a ter uma realização em relação aos projetos de inteligência artificial, tá? Não sei se vocês se lembram, mas o que puxou as bolsas americanas aí de 2023 até agora para cima foram as especulações em torno da inteligência artificial, de como ela poderia trazer lucro aí nos mercados, né? As empresas ligadas à inteligência artificial se valorizando muito, principalmente a Nvidia, né?
E o receio é que agora possa estar ocorrendo um estouro dessa bolha, no sentido aí dos investidores estarem começando a realizar lucro, tá? O problema desses movimentos aqui, por exemplo, a Nvidia, empresas ligadas à inteligência artificial, é que muitos hedge funds estavam comprados, tá? Então, se você começa a ter aí o preço caindo, você pode começar a ter uma zeragem de posição, você pode começar a ter stops aí sendo acionados, o mercado pode começar a descer, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar atento. A semana que vem a gente vai ter alguns dados aí extremamente relevantes do ponto de vista macroeconômico. A gente vai ter os balanços, então semana que vem ela tende a ser uma semana agitada para os mercados. Igual falei, hoje o Bitcoin não está acompanhando, mas, por exemplo, se a gente começar a ter uma realização mais pesada aí no Nasdaq, que é uma bolsa que o Bitcoin acompanha, nas próximas semanas a coisa pode ficar complicada para o Bitcoin. Então a gente tem que ficar de olho nisso daqui, tá? E temos que olhar a análise de sentimento do Bitcoin, ela está trazendo algo interessante aí para os mercados. Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente vê algo interessantíssimo, tá? O long short ratio está abaixo de 1, meus queridos. É isso mesmo, tá? A gente agora na Binance Futures tem mais pessoas shortando do que apostando na queda. Então o pessoal tá, aliás, mais pessoas shortando do que apostando na alta, me desculpem, tá? Isso quer dizer o seguinte, a maioria das pessoas que estão operando lá, que estão com posições abertas aí, estão apostando que o Bitcoin vai cair. Geralmente, quando a maioria aposta que ele vai cair, ele sobe, tá? A gente vê isso aqui não só pelo long short ratio, mas aqui também pela taxa de funding que está negativa, mostrando que a Binance está tendo que cobrar funding, cobrar taxas das pessoas que estão apostando na queda do mercado, né? Geralmente, quando uma corretora tem que apostar, tem que cobrar de quem está apostando na queda, é porque você tem muito mais pessoas apostando na queda e para manter o preço do contrato equilibrado, a corretora acaba sendo forçada aí a taxar as pessoas que estão na posição que tem mais capital apostando, tá? Para manter o contrato equilibrado. E interessante aqui, tá? Ao mesmo tempo que a gente teve esses dois sinais aí aparecendo, o long short rate caindo e a taxa de funding ficando negativa, a gente teve também uma subida do Open Interest, que significa que posições de trading foram abertas, tá? Então hoje, inclusive hoje, pessoal, isso aí não é coisa de ontem não, tá? Hoje, a partir da manhã, a gente começou a ter o pessoal apostando na queda do Bitcoin. Quanto mais o pessoal aposta na queda, mais as baleias tendem a jogar o mercado para cima aí para liquidar essas pessoas, tá? Ou seja, sinal de alta, tá? Então, a situação aqui no TRDR tá legal. E quando a gente vai aqui para High Block, a gente tem uma divergência em relação ao que a gente vê no TRDR, né? TRDR ele mostra mais pessoas apostando que o mercado vai cair do que vai subir, principalmente hoje, mas quando a gente vai aqui para High Block, a gente pode ter uma impressão um pouco diferente. Tá? High Block continua mostrando bastante liquidez abaixo ali na região de 62 mil dólares, principalmente o gráfico aqui de mapa de calor mostra que tem muita liquidez naquela região ali dos 57.500, tá? Mas e aí, Tainan, como que tá, né? Como que você trata essa divergência? A gente tem aí dois indicadores de sentimento dando sinais diferentes. Pessoal, sinceramente, eu confio mais no TRDR do que na High Block nesse contexto, tá? Primeiro, tá? Quando a gente olha aqui, essa liquidez que começou a se formar aqui na região dos 62 e na região ali dos 57 mil dólares para o Bitcoin, né? Que indicaria que o Bitcoin teria que cair para buscar essa liquidez, começou a se formar ali quando o Bitcoin estava na faixa ali dos 64, 63 mil dólares, tá? Se essa liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava naquela região, quer dizer que essa liquidez é de pessoas que começaram a abrir posição apostando que o Bitcoin iria subir quando ele estava ali nos 63, 64. Bitcoin agora está ali perto dos 67, né? Se ele foi para os 67, isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal, essas pessoas que estavam aqui abaixo apostando que o mercado iria subir, acertaram. Se elas acertaram, muitas delas podem ter fechado suas posições, tá? Para alguém que abriu uma posição 63.500, por exemplo, tá com a liquidação em 62, essa pessoa está extremamente alavancada, tá? Então, um movimento desse do mercado aí do Bitcoin de sair ali de 63.500 e ir lá para os 67, acaba dando um lucro muito bom e muitas vezes essas pessoas, elas fecham posições, tá? Pessoas que operam muito alavancadas geralmente não ficam muito tempo com posições abertas no mercado futuros de criptomoedas por causa de todo o risco que existe, né? Extremamente arriscado você ficar dias com uma posição alavancada segurando ela no mercado de criptomoedas. Então o que eu vejo aqui é o seguinte, meus amigos, eu confio mais nesses pontos que estão mostrando liquidez aqui acima, tá? Região de 70.900 dólares. Tá com bastante liquidez aí que andou acumulando nos últimos dias, né? Então eu acreditaria mais na possibilidade do Bitcoin lá do que dele ir buscar essa liquidez ali no 62, pelo menos por enquanto, tá? É lógico que a gente pode
começar a próxima semana aí com o humor do mercado totalmente diferente, né? Então a gente tem que ficar de olho e a gente também tem que falar da situação das principais criptomoedas. Começando aqui, pessoal, como sempre, pela Ethereum, tá? Que é a moeda mais importante aí dos mercados de criptomoedas. E, meus amigos, o gráfico da Ethereum, ele deu um verdadeiro balão aí, né? Ele realmente parecia estar formando ali um ombro, cabeça, ombro, que normalmente é um padrão de reversão de tendência no gráfico de uma hora. Mas a Ethereum subiu nesse movimento aí de subida do Bitcoin hoje, esses eventos que acabaram puxando tudo para cima, fizeram a Ethereum subir. E ainda tem a situação do ETF de Ethereum aí que está em discussão, tá? Que provavelmente deve começar a funcionar na semana que vem. Então isso acaba gerando ânimo no mercado. E a Ethereum, meus amigos, ela tá, na minha visão agora, no range. Eu descartaria esse ombro, cabeça, ombro, tá? Mas eu vejo a Ethereum aqui no range dessa região aqui, tem 3.500 dólares e a região ali dos 3.350 dólares, tá? Eu vejo esse range para Ethereum. Ela já vem andando nessa região aí já tem um tempo, tá? Ela não rompeu nem para um lado, nem para um outro, né? Então, tá meio que a Ethereum tá meio perdida aí, tá? Não tivemos um rompimento, não tivemos uma sinalização muito clara, mas eu vejo aqui o seguinte, se a Ethereum conseguir romper para cima nos próximos dias aí, essa região de resistência ali dos 3.500 dólares, graficamente a gente teria um alvo lá nos 3.650, tá? Se a gente romper para baixo, a gente teria um alvo ali na região, se rompesse ali, né, no caso, os 3.350, a gente teria um alvo ali para a Ethereum lá na região dos 3.230, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo, a Ethereum, na minha visão, está no range ali, ela tem que romper ou resistência acima ou suporte abaixo aí para se decidir, tá? Ela já está nessa faixa de preço aí desde o dia 15 de julho, né? Então já tem uns 3 dias aí que a Ethereum, ela não se decide, ela vai ali acima, cai, sobe e não rompe para nenhum lado, pelo menos até o momento, tá? Então tem que ficar de olho nisso daqui. A situação da Ethereum é positiva por causa desses rumores aí de ETFs, né? Nem são rumores, já foi confirmado. Então na semana que vem já deve ver o ETF de Ethereum começando a ser negociado. E outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar aí, de comentar sobre ela hoje, é a Matic, tá? Que também acompanha bastante a Ethereum. A Matic tá subindo até melhor do que a Ethereum hoje, né? Tá interessante aí quando a gente olha o movimento, tá? A Matic formou um fundo duplo bem pequeno ali no gráfico de uma hora do Bitcoin, né? E se a gente fizer uma projeção aqui desse fundo duplo que a Matic rompeu, aparentemente já bateu o alvo, vamos ver aqui, já teria batido o alvo ali nos 53 centavos, tá? Então a gente não tem nenhum padrão gráfico novo aí para a Matic, o gráfico dela tá bem bolado, tá? A gente pode ver várias coisas aqui, né? Mas uma das coisas mais fáceis de você enxergar aqui é uma possível cunha ascendente no caso, né? Que seria um padrão baixista já rompido para baixo, tá? Então isso aí seria uma sinalização de que a Matic poderia cair, mas é aquela história, pessoal, para a Matic cair, a gente precisa que o Bitcoin e as outras criptomoedas caiam, tá? Se isso não acontecer, ela deve ficar aí nessa região dos 50 centavos, que ela já está aí há alguns dias, tá? Então temos que ficar de olho aí no que vai acontecer aí com o mercado como um todo, né? Se cair, provavelmente a Matic aí deve buscar novos fundos, deve voltar ali na região dos 45, 44 centavos de dólares, tá? Outra criptomoeda que está sendo muito afetada nos últimos dias por essas notícias de ETFs é a Solana, que, meus amigos, a Solana está conseguindo performar muito bem hoje, né? A Solana rompeu um fundo duplo para cima, tá? Eu tinha comentado aí no último vídeo de análise, o alvo para a Solana está lá na região dos 186 dólares. Então, nos últimos dias aí, nesses movimentos, a Solana fez o pullback aqui nesse fundo duplo e agora está com o alvo ali nos 186 dólares, tá? Então, Solana deve aí subir nos próximos dias ou semanas se o mercado ajudar, é lógico, porque é aquela história, se o Bitcoin cai, ele acaba levando tudo junto com ele, né? Mas a situação parece estar legal aí para o Bitcoin, então isso acaba ajudando a Solana aí com esses rumores de ETF de Solana que também estão circulando, tá? A da Cardano subiu um pouco hoje, 3,5%, mais que a Ethereum, mas menos que o Bitcoin. Não consigo ver um padrão no gráfico da Cardano, tá? Tá um gráfico aqui bem embolado na minha visão. Se a gente der um zoom aqui no gráfico, de uma hora dá para forçar algum padrão gráfico, né? Mas bem difícil aqui, não dá, tá, gente? Não dá. Infelizmente o gráfico da Cardano tá bem ruinzinho para montar aí uma posição agora, para procurar uma justificativa para montar uma posição, né? XRP
ela já bateu o alvo daquele topinho duplo que ela formou, tá? Esse aqui a gente não tinha falado, né? Ela bateu os alvos de todas as figuras que ela formou recentemente, tá? Tinha formado um pivô de alta ali, com alvo na região dos 60 centavos, 61 centavos, já bateu, caiu, tá corrigindo, e agora a gente não tem nenhum padrão novo na XRP por enquanto, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de dar uma analisada é a Chainlink, que também andou tendo uma performance legal aí quando saiu alguns rumores de ETF da Solana ou da Ethereum, né? E quando a gente vai aqui para o gráfico da Chainlink, subindo 3,5 aproximadamente hoje, mais do que a Ethereum, menos do que o Bitcoin, tá? E graficamente, pessoal, a gente não tem aí, por enquanto, o rompimento daquele ombro cabeça a ombro, mas é o que eu venho alertando. A Chainlink a gente tem que ficar atento nela, porque se ela romper os $12 ali para baixo, a coisa pode ficar complicada. Agora ele está no 14, nos 14, tá tranquilo, tá? Mas é algo que a gente deve prestar bastante atenção aí nos próximos dias para a Chainlink, essa região dos $12, ela não pode romper isso para baixo, tá? Não temos padrões gráficos novos aí, pelo menos eu não consigo enxergar aqui na Chainlink, tá? Mas vale a pena a gente ficar atento aí no que vai acontecer com a Chainlink nos próximos dias. Dá para forçar aqui talvez o desenho de uma cunha descendente, né, que é um padrão que normalmente indica alta, tá? Mas assim, vamos ver aqui até onde que seria o alvo dessa cunha descendente aqui que a Chainlink estaria formando, né? Se a gente fizer uma projeção aqui para cima, a gente teria alvo para ela lá na região de aproximadamente $15, tá? Então a Chainlink, olhando só o gráfico de uma hora aqui, poderia ir nos $15, tá? Mas tem que lembrar que tudo depende aqui do que vai acontecer com o Bitcoin, então é bom se você for fazer um trading aí e subir no stop, não ficar esperando o mundo ser o melhor possível, tá? A Secret, pessoal, aquela moeda que a gente fez o trade aí no início da semana, o trade ali deu certo, né? Ela já bateu nos alvos ali perto dos 30 centavos de dólar, foi ali nos 29 e alguma coisa, quase 30, tá? Ela tinha iniciado a formação de um topo duplo ontem, mas ela não rompeu, tá? E é aquela história, se não rompe, não confirma, se não confirma, não muda nada aí do ponto de vista de análise, tá? E agora parece que ela fez um outro padrão aqui interessante também, tá, pessoal? Quando a gente vai aqui pro gráfico de uma hora da Secret, a gente consegue ver aqui um possível fundo duplo sendo rompido para cima, tá? Ao contrário daquele topo duplo que a gente viu ontem que não rompeu, esse fundo duplo aqui já parece estar sendo rompido, tá? Olhem só. E se rompeu para cima esse fundo duplo aqui, aí a gente vai buscar uma projeção do alvo dessa figura, né? E o alvo seria lá na região dos 29 centavos de novo, tá? Então, a Secret pode voltar aí naquela região que ela bateu aí de topo nos últimos dias, que poderia dar um trading aí bem curto, tá? Ele já não seria um trading tão interessante igual o último, né? O último foi 10%, foi bom, tá? Mas ainda assim, ela pode fazer um movimento aí que, para o pessoal que gosta de fazer um scalping aí, uma operação bem rápida, pode ser interessante, tá? No mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico, no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!